Nessa noite eu quero ministrar ao coração da amada igreja uma porção da palavra que ela está no livro de Lucas, capítulo de número 4, primeiramente no versos 38 38. Vamos ver o 38 primeiro. Glória a Deus. Jesus, o Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor por isso. Aleluia. Verso de número 38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, ou seja, a casa de Pedro. E a sogra de Pedro, ela estava com febre alta e pediram a Jesus para que fizesse algo por ela. Oh Deus! Nós nessa noite estamos colocando na presença do Senhor aqui pedidos, de pessoas que estão enfermas, necessitadas do Senhor. Nessa noite nós já fizemos para com o Senhor um pedido. Senhor, entra com as providências, Senhor Deus, sobre essas vidas. E nesse texto, Senhor, que nós estamos lendo, nesse versículo foi feito um pedido do Senhor, para que o Senhor ministrasse ali, Senhor, colocasse suas mãos poderosas sobre uma mulher, sobre a sogra de Pedro, que estava com febre muito alta. E pediram para que fizesse algo por ela. E a tua palavra, Senhor Deus, diz assim no verso de número 39. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou, e ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Glória a Deus. Oh, Deus. Como é maravilhoso, né? Amém, Jesus. Obrigado. Deus, ele é aquele que se manifestou em carne, habitou no meio de nós e com todo o poder. E a palavra mostra para nós assim: um homem no meio de outros homens ali, seus discípulos, 100% homem, mas era 100% Deus. E Deus, ele veio para libertar os cativos. E essa mulher, ela nesse momento estava ali acamada, recebendo uma visita importante e precisava estar bem. E é muito interessante que Jesus, ele quando coloca alguém em pé, ele coloca alguém em pé para servir. Oh Deus, como é maravilhoso isso, Então, nós nessa noite, nesse aprendizado da palavra, podemos entender, à luz desse evangelho, que Deus ele é aquele que não quer ver a gente parado, não quer ver a gente apático, não quer ver a gente doente, não quer ver a gente depressivo, não quer ver a gente ali caído. E há tanta gente nesse momento caidona, Muita gente que muitas vezes está sentado num sofá e não tem coragem para se levantar. Mas nós temos um Deus, um Todo-Poderoso, que Ele levanta o caído, aquele que está batido, Ele levanta, e Ele levanta para servir. E a palavra de Deus fala que essa mulher, ela levantou e já começou a servir. Quer dizer,
É um negócio muito interessante. Eu fico aqui imaginando, pelo que a gente aprende pela palavra, o prazer que se tinha quando se recebia uma visita, né? E Jesus fazendo uma visita na casa de Pedro ali. E então, isso mostra que a cura de Jesus, ela não é apenas física, mas também ela restaura a pessoa para o serviço e a comunhão no corpo de Cristo. Então, se nessa noite tiver alguém abatido, caído, aí nós profeticamente agora dizemos, no nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. Levanta e anda. E Deus vai ter prazer em ver você envolvido na comunhão do corpo e envolvido para servir os irmãos. É muito tremendo isso. E interessante é que a palavra de Deus, ela fala no verso de número 40 desse mesmo capítulo 4, verso de número 40. Diz que ao pôr do sol, quer dizer, dá um entendimento para nós o tempo que Jesus ficou ali dentro da casa de Pedro. Os bate-papo, a comunhão ali com todos que estavam ali. Fico aqui imaginando as conversas com essa mulher que estava doente, agora está de pé, ali servindo. A gente pode trazer à nossa mente, né? Vamos lá, vamos viajar com os pensamentos para poder entender. Mas a palavra de Deus diz que ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença. Você vê que a notícia correu que Jesus estava na casa de Pedro e que coisas tinham acontecido ali. E a palavra diz para nós que pessoas com vários tipos de doença eram trazidas ali, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Eu fico aqui imaginando o Senhor no meio de uma multidão de enfermos, e o Senhor impondo as mãos sobre eles. E o que é que a gente aprende, se não que Deus, Ele deixou o poder do seu nome para que a gente faça isso. A gente faça isso com ousadia, porque a palavra de Deus fala que nós, os seus filhos, aqueles que aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, Jesus demonstrando através desta palavra, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curou. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando. Eu creio que a igreja, eu digo a igreja em geral até, posso dizer assim, porque Deus está querendo que o poder dele se manifeste no meio dos irmãos. Deus está assim esperançoso de ver a ousadia dos seus filhos, né? Impondo as mãos sobre os enfermos, e na hora que tiver alguém com problemas aí, porque a palavra fala que essas pessoas que eram trazidas até ele, de muitas delas saíam demônios gritando. E ainda diziam assim: tu és o Filho de Deus. Satanás e seus demônios reconhecem e sabem
aonde Jesus está, ele sabe aonde o poder de Deus está. Muito interessante. E ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Não é por muito estardalhaço, mas muitas vezes eu quero dizer que só a tua presença em santidade é o suficiente para que os demônios saiam. Há situações em que há pessoas que não conseguem ficar perto de você, porque sabem que o que está em você é maior do que o que está no mundo. Aleluia. Oh Deus, é tremendo isso. Então essa palavra, ela fala assim para nós, que ao pôr do sol muitas pessoas eram trazidas ali, que traziam seus enfermos para que Jesus o curasse, e ele ia mostrando o seu poder com o seu testemunho, porque a presença dele ia fazendo grandes coisas acontecerem ali, na casa de Pedro, E nessa noite, nós entendemos uma coisa, que esse Jesus, tirado desse texto que nós acabamos de ler aqui, ele é o nosso Jesus curador. Amém? Então, eu acredito assim, que Deus nesta noite está nos dando a seguinte orientação. Você precisa entender que no meu nome há poder. Amém? Amém. E você precisa manifestar esse poder. Porque esse poder, ele está para os que creem. No meu nome há todo o poder. A palavra de Deus está dizendo. No meu nome você expulsará demônio. No meu nome você imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Porque Jesus, ele é o curador. Está nele. É a essência dele. E como nós vimos nessa porção da palavra, Jesus ele não veio para ser servido. E nós precisamos entender que também nós não estamos para ser servidos. E muitas vezes a gente fica numa posição de apatia, esperando ser servido. Quantas pessoas ficam esperando que alguém, é muito mais prático, É melhor o pastor ele pegar, como tem muitos costumes, e acontece isso, é melhor ele pegar um galão de água, colocar nas costas, subir ao monte e lá consagrar o galão de água e descer com esse galão e depois ele repartir essa água com todos que ficaram sentadinhos esperando para ser servido. E Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E nós, seus filhos, também estamos para servir. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós não podemos simplesmente entender que vamos estar aqui só recebendo, deixa o maná descer do céu. Não, a coisa não é assim. Nós estamos para servir uns aos outros. É necessário fazermos isso. E esse servir uns aos outros, ele está além
além daquela coisa que a gente muitas vezes entende como a filantropia, né? Por incrível que pareça, há muitas religiões no mundo que, se você for pegar o serviço que eles fazem de filantropia, eles dão show. A verdade é essa. Mas o Senhor não está falando sobre isso. Porque um prato de comida é obrigação. Né? Muitas vezes uma cesta básica, quando você tem ali à disposição, o que dá com a direita, a esquerda não olha, o que dá com a esquerda, a direita não olha. Você faz tudo isso sem precisar tocar trombeta. Deus disse que a gente faz isso de forma natural, de forma espontânea. Isso é normal na vida do crente. Glória a Deus. Então, Jesus, que não veio para ser servido, mas veio para servir, ele fala assim para nós: os que são meus, fazem o que eu mando. Porque nós estamos muitas vezes acostumados assim: o que são meus, comem da minha casa, né? Só recebe a bênção. E a palavra de Deus, ela diz para nós que nós precisamos estar olhando no meio do corpo de Cristo, onde é que está o abatido, para a gente poder já logo correr ali e abraçar e abrigar, né? É uma experiência que Deus está falando que a gente precisa fazer. E a palavra de Deus, ela diz que esse Jesus, que é o servidor, ele também é Jesus o Salvador. Né? Nós muitas vezes achamos assim, Jesus Salvador, como aquele Jesus que parece que ele só está para nos trazer a salvação, que nós vamos obter um dia lá no céu, estaremos todos juntos, no dia que ele vier arrebatar a igreja, no dia que os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, essa salvação, mas não é essa salvação. Jesus, o Salvador, ele veio para curar, para restaurar a humanidade, e não apenas individualmente, mas coletivamente. Então, nós muitas vezes ficamos contentes, felizes e contentes, porque já temos a salvação. Oh, que bom! Já resolvi o meu problema. Uma vez resolvido o meu problema, o problema dos outros, cada um resolve os seus problemas ema. É assim que funciona? Não é. Existe sim, muitas vezes, um evangelho muito individualista sendo ministrado aos corações dos homens, né? A qual todos ficam correndo de forma individual atrás das suas benesses. O importante é eu resolver o meu problema. Qual é o meu problema? Eu vou na presença do Senhor e falo para Ele tudo que eu preciso. Opa, peraí. Tudo que você precisa Senhor, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma namorada, eu preciso de um casamento, eu preciso disso, preciso daquilo, tal. Isso quer dizer, você fica muitas vezes, talvez se necessário for, o dia todo falando, mas você vai falar tudo individualmente. E a palavra de Deus, ela fala assim, primeiro reino, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, nós temos um Jesus Salvador, que de fato ele vem para curar, ele vem para restaurar, e quando ele faz isso com a humanidade toda. O mundo precisa de Jesus. E o Pai olhou a humanidade. Ele olhou e falou: meu filho, ele é a solução
dos problemas da humanidade. E é interessante, porque Jesus, ele individualmente, como homem, ele também pensou assim. Houve um determinado momento em que ele olhou assim e viu aquela sinuca toda. Ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, o que é que a palavra de Deus fala? Se não, que seja feita a tua vontade. Então a tua vontade é soberana. Seja feita a tua vontade. Senhor, eu sei que nesse momento eu estou até fraquejando. Jesus, quando você analisa, você vê, né? Jesus, ele falou: puxa vida, que situação, né? Mas ele: Senhor, o negócio está feio. Se possível, mas se não for possível, Senhor, seja feita a tua vontade. Agora eu quero ver, porque é diferente quando a gente vai na presença do Senhor, não para falar das nossas coisas. Talvez esse seja um grande aprendizado. Como é que a gente faria isso? Quando eu não penso em mim, mas eu penso no outro. Estou na presença de Deus agora, não para falar sobre as minhas necessidades, mas eu vou para buscar falar com Deus sobre a necessidade do outro. Eu vou entrar na presença de Deus como intercessor, né? E a palavra fala: busca primeiro o reino, as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas é tudo. Então esse Jesus Salvador, que veio para curar a humanidade, veio para restaurar a humanidade, ele não é um Salvador só individualmente, porque nós fomos salvos. Amém? Fomos salvos porque aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, individualmente, mas também ele é o Deus, que ele é o Salvador coletivo. Quando ele vem, ele olha, vê as mazelas desse mundo, e ele vem para entrar com as providências necessárias, né? Louvado seja Deus. Amém? Amém? Será que a gente consegue, quando chegarmos à presença do Senhor agora, fazer um exercício de fé, da gente não pensar em nós mesmos, mas será que no dia de hoje você consegue imaginar assim, dentre todas as bênçãos que o Senhor ele derramou sobre a tua vida hoje, você chegar agora, nesse momento, e dizer assim: ô Senhor, obrigado, minhas necessidades foram supridas. Se eu analisar agora de uma forma fria, eu mesmo não preciso de nada. Amém? Seria até um pouco de egoísmo eu estar: oh Deus, me dá. Mas a gente sabe que nesse momento tem muita gente nesse dá que não para mais. Da gente poder na presença do Senhor falar com Deus a respeito da necessidade de outros. E a gente entrar como o intercessor, entrar como Jesus, fazermos exatamente o que Jesus faria. Jesus não pensaria nele, Jesus pensaria nos outros. Amém? Então, esse Jesus curador, servidor, salvador, que a gente possa aprender com seus exemplos, né? Seguindo seus passos, servindo agora de forma individual, servindo
e curando os outros. Servindo e curando os outros. Se isso fosse feito no meu nome, aí eu diria, é fria. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós que isso nós vamos fazer no nome de Jesus. Porque nesse nome há poder. Glória a Deus. Amém? Então Jesus essa noite, Ele está querendo que a gente possa, aprendendo com Ele, com o seu exemplo, seguindo os seus passos, servir e curar os outros em seu nome. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado. Deus ajuda-nos a ver Jesus como curador, como servidor, como salvador. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de seguir o seu exemplo, de servir aos outros em seu nome, Senhor. Porque, Senhor Deus, nesse momento, a gente não precisa ir muito longe, basta a gente olhar ao nosso redor, dentro, Senhor Deus, da comunhão que nós temos com os irmãos, com a parentela dos irmãos, para a gente já saber, Senhor, que há muita gente precisando de um ombro amigo, Senhor Deus, de uma mão amiga, Senhor Deus, de uma intervenção no poder do Teu nome, Senhor. É no poder do Teu nome que a gente possa, Senhor, fazer isso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu preparei para esta noite. E que Deus possa nos abençoar, possa nos enriquecer ainda mais com a vontade, né, de buscar através desses textos mais e mais dos seus exemplos aqui, para a gente poder praticar. Amém? Pastor. Nós vamos voltar para os Pastor. versos lares. Pois Os é. dias enfermos, o senhor pregou sobre ele. Oi? Os dias enfermos, o senhor pregou. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos ungir agora, amada igreja, amém? Em nome de Jesus, nós agora mostramos essa unção sobre você, a toda a tua necessidade ser suprida. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amanhã? Sim. Amém. Entrevista. Tá. No nome santo de Jesus, eu ministro sobre você a unção de cura do Senhor, irmãos, os médicos, tudo aquilo que for necessário para intervir nessa situação, que você seja abençoado em tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. E a Natália já está mais do que abençoada. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, no nome santo de Jesus, para toda a tua necessidade ser suprida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seguimos, meu irmão, no nome de Jesus, toda a tua necessidade ser suprida. Amém. Glória a Deus. Ai, o sapato está virando. Pai amado Todo-Poderoso, tudo aquilo que vier, Senhor Deus, mexendo com a postura, Senhor, tosse, garganta, sintoma de gripe, que sai no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toda a tua necessidade.
Ah, sim. Estou na live? Tá. Amém? Quer tirar? Nós vamos encerrar. Louvado seja Deus, né? Pai amado, obrigado, Senhor Deus. A igreja agora, Senhor, está se preparando para voltar para os seus lares debaixo da tua bênção, Senhor. Obrigado por tudo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados em cada coração aqui esta noite. Derrama, Senhor Deus, essa bênção sobre os irmãos e irmãs da live, sobre toda a tua igreja brasileira, sobre toda a seara do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Dê a paz do Senhor, meus irmãos, irmãs, Deus abençoe.